Boa noite, que a paz, a graça e a presença do Senhor Jesus esteja trazendo paz ao seu coração, trazendo descanso para a sua alma. Nós estamos falando, da jornada com Deus através das Escrituras. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, ele foi escrito por Moisés e os principais personagens foram Adão, Noé, Abraão, Isaac, foram esses os principais. Os locais onde se passaram, todas as histórias foram o Jardim do Éden, Canaã e o Egito. E a palavra-chave, do livro de Gênesis é criação, pecado e queda do homem. Gênesis foi escrito entre 1445 a 1405 antes de Jesus Cristo nascer. O livro ele narra a criação do mundo em 7 dias, o nascimento do primeiro homem e o seu relacionamento com Deus. Começando com Adão e Eva, o primeiro livro da Bíblia explana também a queda, o pecado do homem, a sua expulsão do Éden, o dilúvio e a formação do povo escolhido por Deus. Quantas histórias lindas nós podemos aprender aqui no livro de Gênesis, Em Gênesis nós lemos sobre a obra de Deus, na vida de Abraão e Sara, que já eram de idade, já estavam, na velhice, e Deus concedeu a eles um filho, o filho da promessa, o filho que daria início, a uma população, a uma nação. Esse seria o plano de Deus também para, através de Abraão e Sara, chegarmos em Jesus Cristo como o Redentor, o Salvador do mundo. Assim nós conhecemos os patriarcas e as suas histórias, que são Isaac, Jacó e seus filhos, a formação das 12 tribos de Israel, tudo isso está em Gênesis. E o povo de Israel sendo levado cativo ao Egito como escravo, Quando a gente lê, esse primeiro livro da Bíblia, ele nos dá o aprendizado sobre os começos bíblicos, Tudo que começou em Deus, a criação do homem, a criação do mundo, que mostram como os planos de Deus nunca são frustrados, nunca são errados, não falham. Apesar de muitas vezes a gente pensar e até parecer que os acontecimentos estão fora do controle de Deus, nós, através das Escrituras, nós podemos confiar que o Senhor sabe exatamente o que está acontecendo, o momento que está acontecendo, Ele está vendo. E os seus projetos para a humanidade vão se cumprir. Eu queria ler aqui com você um pequeno texto tem muita coisa de Gênesis, mas eu queria deixar marcado para você aqui, Gênesis 3, versículo 21 a 23, diz o seguinte: O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e Eva, vestiu a mulher de Adão. Aqui nós vemos a primeira vez que um animal é morto, para que através daquela pele do animal fosse coberto o pecado daquele casal. Mas isso estava querendo trazer uma lição que lá na frente viria Jesus Cristo e que através também do seu corpo, do seu sangue derramado, viria trazer perdão e salvação para a humanidade. No versículo 22 diz: Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós. Adão e Eva pecaram, então se tornaram pecadores, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Havia ali no jardim o fruto da árvore da vida. E foi justamente aí que eles pecaram, que eles erraram, que eles desobedeceram, quando eles comeram, quando eles pegaram. Por isso, pelo pecado deles, o Senhor Deus os mandou embora do jardim. Houve uma separação, eles foram para fora.
né? Porque a separação é o resultado do pecado. Toda vez que nós estamos em pecado, Deus se afasta de nós. Como Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, Deus ficou longe deles. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Querubins é uma categoria de anjo e eles têm uma tarefa, eles têm um trabalho de zelar pela santidade de Deus. E foi colocado ali no Éden, né, os querubins para guardarem ali o caminho da árvore da vida. Amém? Que Deus abençoe vocês com essa mensagem, com essa pequena mensagem. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome. Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelo pecado que habita em nós, pelo pecado que herdamos de Adão e Eva e que fazem, Senhor, separação entre nós e o nosso Deus. Mas a Tua palavra diz que sem derramamento de sangue não haverá remissão de pecados. Então o Senhor enviou Jesus e Jesus Cristo veio ao mundo. O seu corpo foi moído e através do seu sangue derramado ali naquela cruz, nós obtivemos um livre acesso, um novo acesso para Deus através do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Que essa verdade, que essa palavra possa ser verdade na nossa vida e que todos que estão ouvindo esta mensagem possam reconhecer Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como aquele que perdoa os seus pecados, que cura as tuas iniquidades, como aquele que te aproxima de Deus. Essa é a minha oração, que todos vocês estejam aos pés do Senhor Jesus e que o Senhor Jesus esteja realmente morando no seu coração. Pai, entregamos agora nesta tarde tudo que nós temos, a nossa vida, a nossa família, todo o nosso trabalho, entregamos aos pés do Senhor Jesus. Entregamos também, Senhor, aos teus pés a nossa nação, o nosso presidente, os nossos dirigentes. Senhor, olha para nós, coloca sobre nós a sua mão, coloca sobre nós a sua bênção. Nos livra, Senhor, de todo perigo, de todo mal. Nos livra, Senhor, da obra maligna. Nos livra, Senhor, do inimigo. Passa teu sangue sobre a nossa nação, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. É o que nós te pedimos e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.